tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, Pai do Senhor, meninas, a paz do Senhor. Senhor, tudo que nós queremos é você, Jesus. É por você. Mais do que a prata, és o meu bem mais precioso. Agora que já A paz do Senhor, paz, querida, que estão chegando. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Ai, gente, bom dia. Tá um tempinho sem vir pra cá. Eu tô na casa do Florescer e a internet aqui não é tão favorável. Então, se tiver alguma coisa fora do lugar, por favor, me avisem. Eu vou deixar os comentários aqui abertos. E se por um acaso não ficar tão bom, aí vocês me avisam, tá? Que aí eu coloco os dados novos. Tô muito feliz de voltar aqui. E vou tirar um pouquinho o som. Tá dando pra escutar agora? Me diz aí como é que tá. Eu acredito que foi por conta do som mesmo. Gente, bom dia. A paz do Senhor, que a paz de Cristo invada aí o teu ser, amém. Agora sim, eu estava falando que eu estou na casa do Florescer. Para quem não sabe o que é o Florescer, é um projeto lindo que o Senhor colocou no nosso coração. E durante a semana a gente está tendo reforço escolar aqui, e eu estou aqui. E a internet daqui não é tão favorável, então se por um acaso der algum probleminha, vocês me comunicam, tá bom? Eu estou muito feliz no Senhor de estar aqui novamente. Nem sempre a gente consegue estar sempre. E também porque a gente é guiada pelo Espírito. A gente não é guiada por nós. Isso aqui não é sobre nós. Isso aqui não é para nós. Não é para nos favorecer de alguma forma. E a gente vem de acordo com a ordem, com a direção do amado. E eu fiquei muito feliz em estar aqui com uma amiga, uma pessoa que o Senhor tem me presenteado, tem trazido para perto, uma menina de Deus, uma menina que carrega uma porção muito poderosa, muito preciosa, e eu sei que ela é rendida no Senhor, e quando o Senhor colocou ela no meu coração, e eu fui falar com ela, imediatamente ela disse sim, e não foi sim para mim, mas sim para o amado, sim para Ele, porque nós vivemos por Ele, e estamos aqui para Ele. E eu confesso que eu estou assim cheia de expectativa no Senhor mesmo, para o que Ele tem para a gente aqui hoje, porque como a gente diz, a gente não se move por nós, e nós entendemos que quando Ele nos traz para cá, tem algo dele. Mas assim como em muitas outras lives que a gente faz, eu queria muito falar sobre isso, é que você não se contente em lives e em plataformas e plataformas, que você busque no secreto, que você tenha um discipulado que seja
a distância de uma mesa e uma xícara de café, porque facilmente eu consigo encontrar um discipulador aqui na internet, nas redes sociais, só que discipulado é vida na vida. E eu quero te orientar isso porque nós estamos em uma geração onde a gente não quer ser afiado. E ser afiado em 1 hora de live é muito pouco para forjar o nosso caráter. E Deus levanta pessoas sim para cuidar da gente. Então, não se deslumbre, tá? A gente vai estar aqui, mas nós temos sim alguém que cuida, pessoas que o Senhor levantou para cuidar de nós. Nós temos sim, necessitamos sim do secreto. É de lá que muita coisa nasce. O que vem aqui é resposta de lá. Então, eu não vou falar muito, porque eu quero muito ouvir Gil. Eu vi que ela já está por aqui. E eu queria muito que você colocasse seu coração diante de Deus sobre tudo aquilo que Ele tem para fazer com a gente. Hoje eu estou com uma ajudadora, vem cá. Deixa eu apresentar vocês se vocês não conhecem. Essa é a minha preciosa caçula. Antes da gente entrar aqui, foi ela que orou e abençoou a minha vida para estar aqui. É, filha? Então, vou chamar Gil. Vamos embora, Gil. Não sei se foi. Deu certo. Glória a Deus. Vixe, que menina tão linda, Jesus. E aí, tô meio sem Tá me voz, mas escutando? tô aqui. Dá pra Tá me escutar? escutando direitinho, Tô Gil? te escutando. Tu me escuta também? Tô, agora tô. Que lá assim que tu entrou, travou um pouquinho. Tá. Se tiver alguma coisa aí, tu me diz que eu troco a internet. Minha irmã, muito obrigada por estar aqui. Que o Senhor te use, que o Senhor faça, que o Senhor derrame através da tua vida. É um prazer te conhecer. É um prazer os encontros que o Senhor faz pra gente, né? A gente não vive tão junta, mas o Senhor marca alguns encontros e é sempre muito poderoso. Amém. E eu estou muito feliz de partilhar dessa mesa com você. Antes de você me falar, eu queria muito orar e a gente começar e depois tu toma a frente aí. E eu estou aqui, caderno bíblico, cafezinho, esperando receber daquilo que o Senhor tem para a gente hoje. Amém? Paizinho, eu quero te louvar pela vida da tua filha. Eu quero te bendizer, Senhor, te engrandecer, porque é por isso que nós estamos aqui. É por ti, é para ti que nós estamos aqui. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de ter um alcance que talvez nós não teríamos se não fosse através de uma plataforma como essa. Então, nós queremos te louvar, Jesus. Nós te bendizemos, nós declaramos que esse lugar é seu, não como convidado apenas de honra, mas é tudo para ti. Tu és o dono. Então, Senhor, faz conforme a tua vontade, faz conforme o teu querer, mexe e remexe aonde o Senhor quiser. Muito obrigada pelas pessoas que estão chegando, obrigado pelas pessoas que vão ver depois. Que essa poção ela encontre um lugar em nós e que não seja simplesmente como se diz o ditado aqui, que a gente não faça dos nossos ouvidos ouvidos de mercador, mas que a gente receba essa palavra e coloque ela em ação, que se movimente, Pai, em nossas vidas. Abençoa a casa da tua filha, abençoa tudo aquilo que tem o nome dela, mas nós sabemos que é teu. Cuida dela, cuida dos seus, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã. Amém. Amém, minha amada. Amém, amém. Bom dia. Vou dizer de novo, né? Tô meio aí sem voz. Peguei uma sinusite braba. E pegou a garganta também, mas enfim. Vai dar pra escutar, né? O importante é que a gente ouça o Senhor e não a mim. Né? A Bíblia diz que quando a gente for para a glória, vai receber tudo novo. Então, o que é uma garganta ruim hoje, vai ter uma nova bem, bem moderna, bem melhor lá no céu, né? Então, quando o rei me chamou, eu comecei a orar, né, para entender o que o Senhor queria. E o Senhor me lembrou, né, de uma palavra que ele me deu há um tempo já, e ele vem falando isso comigo já há um tempo, sobre descansar, né?
E a primeira coisa que ele me confrontou foi assim: filha, você não sabe descansar. E eu fiz, pai, eu gosto de dormir, eu gosto, né, de... Ele falou assim: não, filha, eu não tô falando disso. Estou falando de descansar. Estou falando de, independente das circunstâncias, de descansar em mim, de saber que eu trabalho em todo o tempo, né? Nós, obviamente, não estamos isentos da nossa parte em relação às coisas de Deus, às coisas do reino e às coisas que Deus designou para nossa vida. Mas em muitas delas que fogem do nosso controle, né, Deus nos ordena a descansar. E é uma ordem, né? É um convite, como diz lá em Mateus, né? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio, né? Mas é uma ordem quando pensamos no mandamento de guardar o sábado. E eu vou explicar onde eu quero chegar, né? Mas primeiro eu queria que a gente lesse junto Mateus 11, 28 ao 30, que é justamente esse convite que Jesus faz para trocarmos o fardo nosso pelo dele, né? Então, Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria dar ênfase quando Jesus diz assim, ó, e encontrarão descanso para a vossa alma. Porque a nossa alma, né, responsável aí pelas nossas emoções, é muito expert em sabotar a gente. Nós somos experts em se sabotar e nos entregar às emoções do momento. É normal em situações que nos trazem medo, termos medo. É normal em situações que nos trazem para fora da zona de conforto, nos sentimos incomodados por estarmos fora da zona de conforto. É normal porque nós somos humanos, né? Nós somos feitos da carne, né? Nossa natureza caída sente coisas que a nossa natureza original não sentiria, por exemplo. Mas o que acontece? Jesus faz um convite aqui. De vir os que estão cansados e sobrecarregados para encontrar alívio. Esse é o primeiro ponto. E em trocar o fardo, né? Tomar o jugo dele e entregar o nosso. Pegar o nosso fardo, entregar a ele, tomar o dele sobre nós, para assim encontrar descanso na nossa alma, né? Então existem duas instâncias aí, o alívio e o descanso. E a gente já chega lá. Mas naturalmente, nós não somos um povo que sabe descansar. E isso vem lá de muito tempo. Quando a gente vê em Êxodo, o povo, assim que começa o livro de Êxodo, né, no capítulo 1, a Bíblia diz que o povo, quando José morreu, o povo viveu 400 anos de escravidão. Porque o faraó que entrou depois do faraó de José, né, da época de José, ele entrou oprimindo o povo de Deus. E acabou que eles viveram escravos durante 400 anos. De 400 a 430 anos. E eles trabalhavam 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Eles só faziam um pelo outro, né? Eles faziam escalas. E o que acontece nisso? Eles não sabiam descansar. E aí Deus vai lá, intervém sobre aquele povo, levanta Moisés. Moisés vai como líder, liberta aquele povo da escravidão do Egito. E eles vão para o deserto. E aí, quando chegam no deserto, Deus começa a dar umas ordens a eles, ó. Faz assim, faz assado, caminha assim, começa a ver os sinais e maravilhas, começa a ver assim, assado. E o que acontece? Eles que não sabiam descansar começaram a desobedecer algumas ordens do Senhor. O Senhor disse o seguinte: eu vou enviar um maná, no 6º dia vocês colhem dobrado, para que no 7º vocês descansem. Deus ordenou, né, Êxodo capítulo 20, um dos mandamentos é guardem o sábado, guardem um dia para que vocês descansem. Eu estou dando isso como presente a vocês. Nesse dia vocês não vão trabalhar, não vão colher, não vão fazer nada. Vão dedicá-los exclusivamente ao Senhor. E o sábado veio ali, o dia do descanso veio ali, o dia do Senhor veio ali como um presente para aquele povo. Mas aquele povo não sabia
descansar. E acabou que em alguns momentos eles colheram no sábado e o maná não prestava, porque Deus o fazia estragar, né? Quando eles desobedeciam. E quando eles obedeciam, que na sexta-feira, vamos dizer assim, eles colhiam dobrado, no sábado não faltava, no sábado não estragava. Então o povo ali não sabia descansar. E por não saber aproveitar o sábado como devido, como um presente, como um descanso, por não saber descansar, ao longo dos anos o sábado começou a virar um fardo, um peso. Porque quando a gente vai para a época de Jesus, a gente vê que os fariseus usavam o sábado como um fardo para o povo, né? Jesus curou no sábado e aí o fariseu disse: "Oxe, está desobedecendo a lei. Ele não vem então em nome de Deus, né? Ele não vem, vamos matar ele, porque ele se diz profeta, ele se diz alguma coisa, ele se diz a lei de Moisés, mas ele não é nada, né?" Aqueles fariseus pensavam assim, porque eles estavam tão atrelados à lei e tão atrelados aos interesses próprios e tão atrelados àquilo que eles achavam que era, que eles não encaravam como um presente, mas como um fardo, que eles depositavam isso também sobre todo o povo. Então, aí tá a primeira coisa de que quando a gente não sabe descansar, quando a gente não consegue receber esse presente do Senhor, a gente não só coloca esse fardo sobre nós, como a gente coloca esse peso sobre o outro, né? A gente faz assim: "Oxente, fulano tá descansando, tá errado. Tem que trabalhar pro reino, não tá fazendo pro reino, como é isso?" E a gente passa a não receber esse presente do Senhor, a não saber parar, né? A não saber desfrutar do Senhor. E aí, quando a gente não sabe parar, Deus para a gente. E que bom que a graça dele nos para, né? Em muitos momentos. E acontece que a gente vê lá em Êxodo 33, né? Moisés se irritou ali com o povo estava fazendo um bezerro de ouro no capítulo anterior. E acontece que Moisés sobe para pedir perdão a Jesus, né? Para pedir perdão ao Senhor. E ele diz assim: "Ó, Senhor, se a tua presença não for comigo, não deixa a gente prosseguir." Moisés parou para escutar o Senhor. Moisés parou para entender quais são as próximas direções. E o Senhor é bem claro, né? Dizer: "Eu vou te dar o caminho. Eu vou te dar a direção." E aí Moisés diz: "Tá bom, Deus, a gente prossegue. Mas antes disso, eu precisei parar para te escutar. Antes de prosseguir, eu precisei parar para ter certeza que se tua presença não for comigo, eu não vou. Para ter certeza de que se tua presença não me acompanhar, se a tua presença não estiver aqui, não faz sentido eu estar. Você não precisa conhecer meu nome, você não precisa saber quem eu sou, você precisa ouvir o que o Senhor está falando." Então, a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade, porque nós não sabemos descansar. Por mais que a gente se sinta cansada, exausta, a gente está sempre procurando algo para fazer. O Senhor não precisa das nossas mãos. Ele quer. Ele nos quer. Mas ele não depende da gente, né? A obra do Senhor, o reino, não depende da gente, ele depende do Senhor. Agora o Senhor conta conosco, certo? Mas é essa diferença que eu quero trazer. A gente precisa entender, né, lá no Salmo 23, que o Senhor diz assim: "O Senhor é o meu pastor, em nada terei falta. Em pastos verdejantes ele me faz repousar, me conduz às águas tranquilas, restaura meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome." É no Senhor que eu encontro aquilo que não me falta. É no Senhor que eu encontro a suficiência. Porque eu entendo que ainda que me falte, nele eu tenho suficiência. Ainda que me falte uma casa, ainda que me falte um teto, ainda que me falte comida, ainda que me falte qualquer coisa que aos nossos olhos nos falta, nele eu entendo que nada me falta. O que eu não tenho hoje não me pertence, não me falta, porque ele quem sabe, ele quem me conduz, ele quem sabe as minhas necessidades. O justo mendigará o pão? Não. Se o Senhor veste até os lírios do campo, o que mais não fará por nós? Nós precisamos trazer à memória realmente o que nos traz esperança e descansar no Senhor. Gente, na teoria não é tão fácil assim.
Ou na teoria é fácil, na prática que não é tão fácil assim, né? Muitas vezes nos pegamos desesperadas, muitas vezes nos pegamos rendidas às circunstâncias, né? Isso acontece porque nós não somos feitas de isopor, né? Somos feitas de carne, temos a nossa natureza aí caída, temos a nossa natureza pecaminosa e que nos faz muitas vezes titubear. Mas é chamar o Espírito, é chamar a presença do Pai, é não estar apenas na porta da presença, mas nela, né? Nós precisamos diferenciar isso e aprender a descansar, né? Ele que nos leva aos pastos verdejantes, ele que nos conduz às águas tranquilas. Nós, por nós mesmos, não estaremos nelas. Porque se a gente for para pensar, sempre haverá uma circunstância para a gente se preocupar, sempre haverá algo que a gente vai precisar estar num lugar de não descanso, estar num lugar de preocupação, de não confiar. Porque quando fomos tirados do jardim, nós perdemos a percepção de que todas as coisas estão sendo supridas pelo Senhor. Adão e Eva, quando pecaram, quando caíram e se esconderam do Senhor, e eles foram expulsos do paraíso, com graça, Deus ainda matou um animal para vesti-los, né? E quando eles se viram fora do jardim, fora do lugar da presença, eles se viram desesperados. Ué, nesse lugar da presença do jardim, nós tínhamos toda a suficiência. E agora estamos sozinhos, muito entre aspas, né? Mas a percepção de Adão e Eva foi essa. E agora Deus está mostrando que, apesar de tudo, está conosco. Apesar de toda a circunstância que nós vemos, Ele tem o controle de todas as coisas, né? E aí, isso me faz lembrar, assim, né? O Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Só descansa na sombra do Onipotente quem consegue habitar no esconderijo do Altíssimo. Quem consegue estar debaixo da sombra de Jesus. Quem consegue estar em sua presença. E a gente só vai conseguir descansar dessa forma, né? Eu me lembro de Pedro, né? A Bíblia não é clara quanto ao discípulo que fez a pergunta: não te importa que morramos, né, diante da tempestade? Lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 36, 35 ali, em que uma forte tempestade se atua, né, ali. Eu vou ler para que a gente não perca o texto, lá em Marcos 5, para que a gente entenda, porque Deus faz uma promessa antes deles saírem naquele barco. Deus diz assim, Jesus diz assim, né? Nós vamos para o outro lado. Em Marcos 5, 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Jesus não fez uma pergunta, Jesus não fez uma proposta, ele fez uma promessa: nós vamos para o outro lado. É uma afirmação. E aí acontece que eles se colocaram no mar e levantou-se uma forte tempestade e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este se encheu de água. Jesus estava na polpa dormindo, né, descansando com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram clamando: mestre, não te importa que morramos, né? Algumas linhas teológicas e estudiosos falam que esse discípulo, como impetuoso, né, seria Pedro. Mas Pedro também estava nesse cenário, independente se foi ele ou não que fez essa pergunta, Pedro estava nesse cenário, né? E eles não fixaram os seus olhos e os seus ouvidos na promessa que Jesus havia feito. Qual é a promessa? Nós vamos para o outro lado. Independente da tempestade que aconteceria no caminho, havia uma promessa. Havia a promessa de chegar ao outro lado da margem. E muitas vezes somos nós, né? Jesus tem uma promessa, Jesus já falou o que vai acontecer, já deu direções, mas acontece que no meio do caminho se levanta uma forte tempestade. E a gente pergunta o quê? Mestre, não te importa que morramos? Porque é fácil esquecer da promessa. É fácil esquecer daquilo que Jesus falou, porque nós somos naturalmente tomados pelas circunstâncias. E é isso que precisamos vigiar e não acontecer. É nos apegar à palavra, à sua presença, aquilo que Jesus disse. É a voz do Senhor que nos conduz, não a voz das circunstâncias, não a nossa voz, nem a voz do inimigo, né? Então nós precisamos nos arragar nisso. E aqui Pedro se desespera.
O que é que Jesus estava fazendo? Dormindo, descansando em meio à tempestade. E o que os discípulos não se deram conta é que discípulo tem que fazer o que o mestre está fazendo. Então, naquele momento, não era o momento de se desesperar. Aquele momento era o momento de descansar, assim como Jesus estava fazendo. Mas aí, eu vou te dizer que Pedro aprendeu. Pedro aprendeu a descansar. Pedro viveu inúmeros processos com o Senhor. Mas lá em Atos 12, a gente vai ver que Pedro, depois de pregar para uma multidão, ele é preso. E a Bíblia diz assim, ó, nessa ocasião, Atos capítulo 12, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e ainda mandou matar Tiago à espada, o irmão de João. Então, Tiago aqui morre. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu também prendendo Pedro durante a festa dos pães asmos. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Gente, haviam 16 soldados guardando Pedro. 16 soldados para chegar a Pedro, que estava preso. Pedro, então, ficou detido na prisão. E a igreja orava por ele intensamente. Na noite anterior em que Herodes iria submeter a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Gente, Pedro, que estava naquele barco, que disse a Jesus, mestre, não te importa que morramos. Aqui, em Atos capítulo 12. Pedro aprendeu a fazer o que o mestre fazia em tempos de tempestade. A deixar Deus trabalhar por ele naquilo que ele não tinha condições de fazer. Pedro não ia conseguir sair daquela prisão sozinho. Haviam 4 escoltas de 4 soldados. Haviam 16 guardas protegendo a saída de Pedro. Pedro não tinha como sair dali por maneira natural. E aí Pedro fez o quê? Dormindo. Dormindo Pedro de madrugada. Deus envia um anjo que abre a cárcere. E Pedro sai andando. É tanto que Pedro, quando bate na casa, né, da mãe de João Marcos, que bate lá e Rode abre a porta, Rode não acredita, né? A serva dali. E ela não acredita que é Pedro. Ela não acredita que Pedro está ali na frente dela. Porque era impossível aos olhos humanos Pedro sair dali. No meio da tempestade, Pedro agora dormia. Pedro aprendeu a descansar em meio à prisão, em meio à tempestade dele. Porque antes ele não tinha essa noção. E à medida em que Deus trabalhou na vida de Pedro, Pedro entendeu que como ali ele não precisaria, ele não conseguiria, né, agir por ele mesmo, que ele precisava descansar, de que o Senhor estava trabalhando em seu favor. E assim nós precisamos. São as experiências com o Senhor que vão nos ensinar a descansar. Mas mais do que isso, nós precisamos lembrar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a sua palavra, a palavra do Senhor, nos traz esperança. É ver na palavra e diante das circunstâncias trazer ao nosso coração. Por isso que nós precisamos orar sempre. Sempre que eu tô assim, atribulado de coração, sempre que eu tô sem saber descansar, eu volto e oro o Salmo 116. Salmo 116, 7, o salmista diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu quando eu fiz minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu invocarei por toda a minha vida. E aí no versículo 7, ele diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom com você. Veja só, o salmista dá uma ordem para a sua alma, porque a nossa alma em si, ela é descontrolada. A nossa alma em si, ela começa a vir emoções, e muitas vezes nós não conseguimos tomar decisões, né? Tomar a centralidade. Por isso que nós precisamos trazer à memória a palavra do Senhor. E dizer assim, retorne ao seu descanso,
ó minha alma. Retorne ao prumo, né? Retorne ao seu lugar, porque quem comanda aqui é o Espírito. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, né? O Senhor nunca nos deixou faltar. O Senhor nunca deixou de ter sombra para descansarmos embaixo dela. O Senhor nunca deixou de ordenar-nos a descansar. Porque o sábado, né? O sábado lá para o povo do Antigo Testamento foi uma ordem. Jesus vem para ressignificar o sábado e dizer assim, ó, vocês não estão sabendo receber o presente do Pai. Vocês não estão sabendo que não é guardar um dia, que não é simplesmente ficar parado, não guardar um dia. Se precisar curar, cura, se precisar pregar, prega, mas é vocês aprenderem a descansar. Assim como Deus descansou na criação, Deus se cansa, minha gente. E Deus se cansa para precisar descansar? Não, mas ele já estava nos ensinando. Ele já estava nos ensinando a tomar conta, né, daquilo que Deus tem nos concedido. E Deus nos ensina a descansar desde a criação. Deus não dorme, não cochila, não chega atrasado, nunca se cansa, porque ele precisa descansar. Porque ele já estava nos ensinando. Ele já estava ensinando a sua criação a desfrutar daquilo que ele tem feito. E isso não nos isenta de fazermos as nossas partes naquilo que nos cabe. Mas o que eu estou falando aqui é da gente comandar a nossa alma. É da gente ter o controle das nossas emoções e ordená-las. Descansa, minha alma. Porque o Senhor tem sido bom para mim. Lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Apresentem-se todas as vossas ansiedades diante de mim, com orações e súplicas. A Bíblia não se isenta de dizer para a nossa alma, descansa. Do mesmo jeito que Jesus diz, ide. Do mesmo jeito, ide por todo mundo. Do mesmo jeito Jesus diz, fiquem em Jerusalém. Do mesmo jeito Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E aqui eu me encaminho para terminar e volto para Mateus 11, 28, onde Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Há uma primeira instância. Ao nos achegar a Jesus, ele nos dá alívio. Mas alívio não é descanso. Ao chegar a Jesus, nós encontramos alívio. E aí eu vou trazer um exemplo. Imagine que eu tô no pé de uma ladeira, embaixo de uma ladeira. Uma cidade que tem muita ladeira é Olinda, né? Vamos pensar assim, eu tô debaixo de uma ladeira em Olinda, com um carro. E o meu carro quebra, fica com a bateria fraca. Mas eu preciso levar o meu carro lá para cima da ladeira. E aí eu começo a empurrar o meu carro lá para cima da ladeira. Quando eu chego no topo da ladeira com o meu carro quebrado, o que é que eu quero? Alívio. Eu quero alívio. Porque eu demandei muita energia para subir aquela ladeira e eu encontro lá em cima, assim que eu termino de subir, alívio. Mas eu estou descansada? Não. Eu vou precisar de mais tempo para descansar toda a energia que eu gastei ali. Assim que eu subo na ladeira, eu encontro alívio. Assim que eu me achego a Jesus, eu encontro alívio imediato. Mas isso não quer dizer que eu estou em descanso. Porque para estar em descanso, eu preciso tomar o jugo de Jesus sobre mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para a vossa alma. Muitas vezes nós paramos no primeiro estágio. Nós já chegamos a Jesus, ele nos alivia e paramos por aí. E voltamos todo o ciclo novamente. E aí a gente não encontra descanso. Porque a gente não trocou o fardo, a gente não trocou o jugo. O meu jugo é pesado,
o meu fardo é pesado. Mas o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. É esse o convite que Jesus faz pra gente. É troca. Troca! Tá pesado? Tá difícil? Troca o fardo. Jesus tá aqui, eu te entrego essa situação. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego tudo isso. Tá pesado. Se eu continuar com esse fardo, eu posso vir várias vezes para Jesus, eu vou encontrar alívio. Mas eu preciso aprender a descansar. Eu quero trocar o fardo, Jesus. Eu quero te dizer assim, ó, toma conta dessa circunstância. Eu te entrego. E aqui a gente trocou o fardo. Aí sim, nós vamos começar a desfrutar do descanso verdadeiro do Senhor. E é esse o ponto que Jesus faz o convite. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E vocês encontrarão alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o texto. E isso são as palavras do próprio Jesus. Esse é o convite do próprio Jesus. O mesmo Jesus que disse ide por todo mundo, que disse fiquem em Jerusalém para um tempo de preparação até que sobre vocês desça do alto poder do Espírito. Também é o Jesus que diz venham a mim. São 3 convites, são 3 chamados que temos. E precisamos aprender o tempo de cada um. Há o tempo de ir, há o tempo de ficar para receber revestimento do alto. E há o tempo de vir a Jesus para descansar. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor sobre isso. Muitas vezes nós não sabemos a hora de parar. Muitas vezes caímos em ativismo e ativismo. Muitas vezes nós não sabemos a hora de parar e escutar o Senhor. E dizer assim, Senhor, eu quero trocar o meu fardo com o Senhor. Eu quero aprender a descansar. Que jugo é esse de Jesus? Que fardo é esse de Jesus? Que é suave e leve. A cruz. Quando nós olhamos para a cruz, para o poder da redenção de Cristo, em que só Jesus pode nos fazer descansar de verdade em nossa alma, nós entendemos que temos que correr para a cruz. Temos que correr para a sua palavra. Temos que correr para o poder da redenção e da graça. O fardo e o jugo de Jesus não está fora da cruz, está nela. Está em toda a obra de Jesus. Está na sua vida, no seu caráter, em olhar para ele e entender tudo que ele fez e tudo que ele tem para nós. Então, mais uma vez, eu volto para o Salmo 116 e digo, profetizo e declaro sobre as nossas vidas. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom com você. Pai, em nome de Jesus, eu te oro pelas nossas vidas, eu te oro, Jesus, pelos nossos corações. Que a tua palavra seja viva em nós, que a tua palavra, Deus, seja real em nossa vida, que ela se manifeste em nós e que a gente comece a praticar o descanso. Que a gente aprenda de ti, que é manso e humilde de coração, para que a gente encontre descanso para a nossa alma. E que a gente aprenda a ouvir tua voz, a ouvir, Jesus, o teu chamado, para descansar. Quando for para descansar, descansar. Quando for para ir, ir. Quando for para ficar, ficar. Mas que nós possamos discernir, Jesus, todo esse tempo e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em cada momento. Em nome de Jesus, abençoa a vida de Renata, a vida de cada um que está aqui nos escutando, que irá nos escutar. Pai, eu creio que o Senhor alcançou e alcança aquilo que nossa voz, nosso coração e aquilo que as nossas mãos não conseguem ir. Porque só o Senhor vai além. Só o Senhor convence. Só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensou. Então eu te entrego esse momento, eu te entrego, Jesus, toda a glória, todo o louvor, tudo que seja louvável aqui, que seja direcionado para o Senhor, que o teu nome seja exaltado. Não a nós, Jesus, mas ao Senhor toda a glória. Que não nos vejam mais, Jesus, mas vejam o Senhor em tudo isso. E que
o Senhor, o teu Espírito nos incomode a ouvir a tua palavra sempre, para que a gente diga a nossa alma, retorne ao seu descanso. Porque o Senhor tem sido bom para conosco. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e te entregamos essa manhã. Amém. Amém. Vou até onde Ele manda. Que coisa linda. Olha o que Esté trouxe pra gente. No finalzinho, Esté pegou a cruz e colocou aqui pra gente. Que coisa linda, minha amiga. Que poderoso. O segredo continua sendo esse. Esse é o fardo leve que a gente precisa carregar. Tome sua cruz e siga-me, né? Que palavra e como Deus é tão pedagógico. Você falou algo do início, de quando Deus não precisaria descansar. Esses dias a gente juntas com algumas mulheres, a gente estava falando justamente sobre isso, sobre o início. E uma das coisas que foram ditas, será que Deus não poderia fazer tudo que Ele fez em um momento só, em uma única... E Deus já estava nos ensinando. Todos os dias tem algo bom. Todos os dias tem algo novo. Todos os dias aprender a desfrutar. E todos os dias Ele fez algo e disse, viu Deus, que era bom. E o quanto que a gente precisa aprender, porque a gente quer ser tão rápido, a gente até para chegar no descanso, porque a gente só quer olhar para o descanso. E Deus está nos ensinando, faz o que precisa ser feito para hoje. E calma, que para hoje você vai olhar e vai dizer assim, foi bom. Isso também é aprender a descansar. Estou muito feliz. E outra coisa que tu falou foi, só tem descanso quem está no esconderijo do Altíssimo. Não tem outro. Não tem como a gente acessar em outro lugar. Muito obrigada, Gil. Muito obrigada por essa palavra. Eu recebo muito. Para mim, que sou uma fazedora, eu preciso. A gente tem dificuldade mesmo de descansar, não só no fazer, mas descansar. Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada um que esteve aqui com a gente. Vai ficar salvo. Não deixa rever. Volta de novo, assiste de novo, até encucar. Amém. Muito obrigada, meu amor. Beijo, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau, gente. Tchau.